Quanto mais a pandemia avança, mais a tese da quarentena e do lockdown começam a se mostrar falsas ou então indiferentes. Você estar em quarentena, em lockdown ou não, parece que, de fato, não tem impacto nenhum na questão da propagação do vírus. E aí que está a questão. Não sou eu apenas que estou sugerindo isso, ou o próprio ex-ministro e deputado Osmar Terra, mas foi um estudo israelense que sugere que o lockdown, o bloqueio, não afeta ciclos do coronavírus, disse o presidente da Agência Espacial Israelense, Isaac Ben Israel. O interessante do modelo mostrado por Ben Israel, o presidente da Agência Espacial Israelense, é que ele não fez projeções nenhuma. Ele analisou todos os dados concretos que nós já temos, sejam eles com algumas falhas ou não. Mas essa análise de gráficos e comparações internacionais relacionadas ao coronavírus chinês sugere que ordens de fique em casa e bloqueios tipo lockdown não afetam o ciclo do coronavírus, que é cerca de 8 semanas, como explicou o professor. E ele disse que a economia de Israel deve começar a abrir e funcionar logo, porque o lockdown parece não ter muita influência mesmo. Os danos econômico-humanitários que tem causado são muito piores do que os danos de saúde que o coronavírus, ou peste chinesa, tem trazido para o mundo. Ele explicou que a incidência de pacientes era maior a cada dia. Isso foi durante as primeiras 4 semanas após a descoberta da epidemia em Israel. A partir da 6ª semana, o aumento do número de pacientes foi moderado, atingindo um pico na 6ª semana em 700 pacientes por dia. Desde então, está em declínio e hoje existem apenas 300 novos pacientes e em 2 semanas chegará a 0 e não haverá mais novos pacientes. Ele explica que esse funcionamento do vírus, esse ciclo do vírus que segundo ele dura aproximadamente 8 semanas ou mais ou menos 2 meses, ocorre em todo o mundo, tanto em países onde eles adotaram medidas de fechamento como a Itália, quanto em países que não tiveram fechamentos como Taiwan ou Singapura. Ele continua dizendo que há um aumento até da 4ª à 6ª semana e imediatamente depois há uma moderação até a 8ª semana que desaparece. Ele baseou a sua análise em vários estudos gráficos para seus colegas, o professor Ziegler da Technion e Roni Yefarah, que ajudaram a formular a posição encorajadora, observou o Israeli National News. Como eu já disse, não é uma previsão do que vai acontecer, são fatos que já aconteceram. Em países que tiveram lockdown e em países que não tiveram lockdown, o comportamento do vírus é o mesmo, tudo baseado em dados passados, ou seja, em dados reais concretos. E não em previsões do tipo do Átila Yamarino, como chama Átila Tamarindo, que disse agora que nós vamos ter que ficar num lockdown pelo menos aí até 2022 ou até 2024. O que é isso, gente? É óbvio que Ben Israel, o chefe da Agência Espacial Israelense, também não negou que nós devemos tomar precauções de saúde básicas, do tipo boas práticas de higiene que devem continuar, segundo ele, como o uso de máscaras, proibição de multidões excessivamente grande, alegando que essa ação é prudente e prejudicará minimamente a economia. Veja o impacto econômico, por exemplo, que está acontecendo no Brasil. O governo federal está investindo para conter os danos, principalmente econômico-humanitários dessa crise, praticamente o valor, ele está gastando isso em 3 meses, o valor que seria recuperado, economizado pela reforma da Previdência em 10 anos no Brasil. Vocês têm noção do valor? Portanto, meus caros, por que estudos como esse não ganham notoriedade no meio da mídia? Por que estudos como esse não ganham, aquele afã das pessoas, como, por exemplo, o estudo que o Átila Tamarindo estava divulgando, que diz que nós vamos possivelmente ficar em lockdown até 2022 ou 2024? Por que não se explicar esse outro estudo e não confrontar as teses? Porque se mostra só um lado. Vocês percebem o tamanho da mentira que a gente está vivendo? Principalmente ocultação. E é por isso, por exemplo, que Donald Trump anunciou que vai agora, de fato, retirar o dinheiro da OMS, os mais de 500 milhões de dólares que os Estados Unidos enviam à Organização Mundial da Saúde todos os anos. Os Estados Unidos é o principal doador, sendo seguido pelo 2º maior doador da OMS, que não é um país, não é uma empresa privada, não, é a fundação do Bill Gates.
a Fundação Bill e Melinda Gates, abortista, que quer forçar qualquer tipo de vacina para as pessoas, defensora da ideologia de gênero, amiga desses globalistas malucos como o seu Bill Gates sim, o seu Bill Gates está sendo escorraçado nas redes sociais em função da sua defesa ridícula do lockdown absoluto. Inclusive, que, as igrejas, segundo ele, também deveriam ficar fechadas. Então, meus caros, vocês percebem o nível de ocultação? Como canais como o meu e tantos outros são importantes para nós divulgarmos aquilo que é ocultado e que é, assim, vamos dizer, colocado como censurado do público geral. Por isso, eu peço para você, inscreva-se no canal. Deixe o seu comentário, divulgue este vídeo porque é muito importante as pessoas saberem o outro lado, como por exemplo o número de curados no Brasil, que já ultrapassa 55% do número de infectados aqui no Brasil.